Bom dia, alunos, bom dia, família, tudo bem com vocês? Como que passou o feriado? Foi tudo tranquilo, tudo na santa paz? Que coisa boa! Por aqui também estamos todos bem, graças a Deus. Descansamos bastante, colocamos algumas tarefas aqui em dia, para dar início a uma nova semana. Então, vamos começar? Nossa aulinha hoje é de História. Então, aqui. Só um minutinho. Isso aí. Nossa sexta aulinha de História. A última aula de História que nós tivemos foi uma pesquisa, estou até com o meu livro aqui aberto, meu livro de História. Foi uma pesquisa, aprender com as pessoas mais velhas, onde eu pedi para vocês responderem duas questões, né, bem pessoais, né, você considera importante os ensinamentos que é transmitido de geração por geração, entre os povos indígenas, eles sentam e todos reúnem e passam todos os ensinamentos. As pessoas mais velhas passam os ensinamentos para os mais novos e eles levam isso adiante. Quando tiverem filhos, também vai passando, e aí por diante. A letra B, escreva um ensinamento que você aprendeu com algum familiar que considera importante para a sua vida. O que a mamãe já ensinou, ou o que a vovó ensinou, ou o que o padrinho ensinou, a madrinha ensinou, que você leva para a sua vida, que foi importante naquele momento. Bom, aí a próxima questão foi uma pesquisa onde você iria pesquisar uma lenda indígena. Parabéns pelos trabalhos realizados, foi todos feitos com sucesso. Tem alguns alunos que ainda não me entregaram, tá bom? E eu ainda aguardo. Turminha, todas as atividades que vocês mandam para mim são registradas e são anotadas. Ah, professora, eu não consegui enviar naquele dia. Não tem problema. O importante é você enviar para mim. Não deixe de enviar as atividades, porque depois, a hora que for contabilizar todas as atividades, todos os trabalhos, todas as pesquisas, e aí como que vai ficar a sua nota? E porque também você vai acumular. Se você acumular, depois você não dá conta. Por isso que eu sempre falo, é tarefa de história hoje, então vamos fazer tarefa de história. É tarefa de português, vamos fazer tarefa de português. Não vamos deixar acumular, tá bom, turminha? Então vamos lá. Vamos para a nossa rotina de hoje. Todos estão com o marca-texto na mão. Vem aqui. Então, hoje nós vamos ter história e a atividade extra de língua portuguesa. Bom, que é uma atividade passar para o caderno. Então, leitura do texto das páginas 56 e 57. Eu já estou aqui com o meu livro aberto, na página 56. Pegue para mim o marca-texto para nós começarmos. Vou passar aqui mais um. Navegar é preciso. Diversos fatores levaram os portugueses a cruzar oceanos e a chegar até o atual território do Brasil no século XV. Aqui, ó, nessa figura está o século XVI, porque quando começou as rotas das grandes navegações, que eu vou estar falando um pouquinho mais para frente. Por causa da localização geográfica de Portugal, o mar sempre fez parte do cotidiano dos portugueses. Atividades como a pesca e o comércio eram fundamentais em sua economia. Vamos grifar essa parte. As atividades como a pesca e o comércio eram fundamentais em sua economia. Atividades até economias. No entanto, a maior parte do comércio era feita por meio das rotas terrestres, com diversos povos da Europa e do Oriente. Havia algumas rotas marítimas que eram curtas
e bem conhecidas pelos viajantes. Os europeus não tinham muito conhecimento dos mares distantes de sua região. Por isso, realizar viagens marítimas mais longas naquela época era uma grande aventura. Então, esse mapa aí, ó, do século XIV, né, esse mapa foi produzido, né, no século XIV, e elas estão representadas as rotas marítimas. Então, olha aí, eu coloquei aqui do século XIII ao século XIV, né? Século XIII, século XIV, todas essas rotas aí eles fizeram. O povo português foi um dos primeiros da Europa a se aventurar nas grandes viagens marítimas, descobrindo novas rotas de comércio e conquistando terras distantes, antes desconhecidas pelos europeus. Grifem esse primeiro parágrafo da página 57. O povo português até pelos europeus. Isso só foi possível por causa do desenvolvimento do transporte marítimo e das técnicas de navegação. Então, aí eu tenho um desenho na página 57. A caravela foi uma das principais invenções que contribuíram para a realização de viagens marítimas e longas distâncias. Esse tipo de embarcação era resistente para enfrentar as correntes marítimas e as tempestades. Além disso, era mais leve e rápida que outras embarcações da época. Ao lado, gravuras do século XVI que representam navegadores portugueses em uma caravela, utilizando instrumentos de navegação. Figura toda em preto e branco. Vamos um pouquinho para frente. As riquezas do Oriente. Os produtos que geravam mais riquezas para os mercadores na época eram as especiarias, que eram trazidas do Oriente em grandes caravanas por comerciais indianos e chineses. Mercadores turcos e italianos atuavam como intermediários, comprando essas mercadorias e revendendo-as em toda a Europa. Essa parte você vai grifar. Quarta linha, as riquezas do Oriente, onde está escrito: mercadores turcos e italianos atuavam como intermediários, comprando essas mercadorias e revendendo-as em toda a Europa. Desse modo, até chegarem a Portugal, elas atingiam preços muito altos. Eu coloquei um desenho aqui de algumas dessas especiarias. No livro de vocês, bem aqui, ó, no cantinho, vendo aqui? Tem algumas das especiarias que eles vendiam. Exemplo: anis, açafrão, pimenta do reino, canela e folha de louro. Então, aqui eu tenho anis, aqui na minha figurinha, canela, alguns conhecem a canela em pó, né? Essa aqui é a canela em pau, e noz moscada. Aí está escrito assim: você conhece os produtos apresentados nas imagens ao lado? Alguma dessas especiarias é utilizada no dia a dia em sua casa? Você pode responder aqui mesmo no livro, tá? Não tem linhas, mas você pode responder no seu próprio livro. Aqui em casa eu uso bastante noz moscada, uso bastante canela, principalmente agora que é época de festa junina, então faz muito arroz doce. Então aqui em casa a gente gosta muito de canela, para fazer chá também. O açafrão, que é aquele amarelinho, né? Que deixa a comida amarelinha. Entre outras especiarias. A folha de louro também aqui em casa nós usamos bastante. Então, olha, isso tudo era riqueza, né? Hoje em dia é fácil, a gente vai lá no supermercado, compra, vai na feira, compra, e você tem
um tempero para os seus alimentos. Antigamente não, valia muito dinheiro, era muito rico quem possuía essas especiarias, né? Trocavam por outras coisas. Então, eu tenho aí para vocês fazerem a página 58, a 59 e a 60. Isso. E, por último, a 61. A 61 está escrito assim: para fazer juntos. Em grupo, converse com os colegas sobre as viagens marítimas na atualidade. Procure responder as seguintes questões. Bom, nós não vamos fazer isso em grupo, bom? Essa atividade vai ser realizada individualmente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar. Então, aqui eu encerrei. Bom, turminha, o que mais eu tenho para falar para vocês? Tem um texto na página 60 que eu vou ler, que é o texto do número 5. A água que se juntava no interior das embarcações representava um problema sério para a higiene, favorecendo a proliferação de doenças. Embora as embarcações deixassem os portos com grande provisão, a água exposta ao calor se tornava imprópria para o consumo. Assim como a água, a comida entrava também rapidamente em estado de decomposição. Contudo, se a permanência no mar se prolongasse, a falta de comida para toda a tripulação tornava-se inevitável. Então, não tinha um lugar próprio, né, para se armazenar a água, para se beber, a comida para se comer. E por isso, né, que eles logo tinham que voltar para poder trocar esses alimentos por alimentos novos. Então, as questões estão aqui. Eu preciso falar outra coisa com vocês, é a respeito das nossas visualizações. Tem aluno que não está visualizando o nosso vídeo e a tia Flá precisa muito que vocês visualizem. Como que estão fazendo as atividades sem a explicação? Precisa ver também os nossos links, porque são importantes e ajudam no nosso crescimento no dia a dia e na execução das atividades, ok? Então, eu conto com vocês. Não podemos deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. Não vamos acumular. Não esqueça de colocar o seu nome nos comentários, ok? E, no mais, eu só tenho a agradecer a todos que estão bem pontuais com suas atividades. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia. E as atividades podem ser enviadas no meu privado, lá no meu PV ou inbox. Qualquer um desses nomes é o mesmo significado, tá bom? Não esqueça de assinar a nossa chamada presencial lá do dia do nosso grupo e continuar com respeito, sempre respeitando os nossos professores, sempre nos tratando com muito carinho, porque nós aqui estamos tentando fazer o máximo para que vocês não fiquem prejudicados e aprendam todo o conteúdo, tá bom? Então, um forte abraço para vocês, uma excelente semana e vamos caminhar para frente. Eu confio muito no potencial de cada um de vocês e tenho certeza que juntos nós vamos crescer e fazer o melhor, tá bom? Um beijo no coração, fiquem todos com Deus e até amanhã.